Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar o último assunto, né, que eu escolhi para falar sobre equações diferenciais de primeira ordem é um sistema o sistema predador-presa, né? Uma coisa também que eu estudei recentemente, assim, durante o período da graduação eu não me lembro de ter visto isso daí, mas eu achei muito legal e quis compartilhar com vocês essa ideia que eu estudei durante esses momentos aí, né? Então, é um sistema que não possui solução, assim, é muito difícil achar uma solução explícita para ele, então nós vamos precisar usar os campos de direções. E de antemão eu já vou falando para vocês assim, que eu tive um pouco de dificuldade também na construção do campo de direções, né? Esse campo de direções principalmente, né? Porque a gente já fez uma aula falando disso, mas esse dali me deixou um pouco, complicado, então eu já deixei ele pronto, certo, né? E se por um acaso alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, deixa nos comentários que eu tento depois, a gente tenta conversar assim um pouco melhor, beleza? Mas vamos falar um pouco do assunto agora, tá bom? Feito, então vamos lá. Bem, então, finalizando nosso estudo sobre equações diferenciais de primeira ordem, vamos estudar um modelo um pouco mais realista, né? Esse modelo leva em consideração a interação entre duas espécies no mesmo ambiente, tá? Para isso, a gente vai considerar algumas hipóteses aí, né? Uma espécie é denominada presa, tem amplo suprimento alimentar, e a segunda espécie é denominada predador e se alimenta da presa, tá? Alguns exemplos de presa e predador: coelhos e lobos, em uma floresta isolada, peixes e tubarões, pulgões e joaninhas, entre outros, certo? Então, a nossa ideia é trabalhar um pouco essa relação entre duas populações, tá certo? Né? E lógico que também é uma situação em um ambiente, né, que tem, como eu falei ali, um amplo suprimento, né, e no caso ali do coelhos e lobos, em uma floresta isolada, tá? Ou seja, não tem intervenção de outras coisas, mas é mais próximo do que a gente só estudar a relação de população de um ou de outro, tá? Bem, esse modelo terá duas variáveis dependentes e ambas serão dependentes do tempo, tá? Então, eu vou usar a letra C para coelhos para dizer o número de presas e a letra L para predadores, porque nós vamos fazer um trabalho com os lobos, tá? Todas elas no instante T, né? Então o número de predadores no instante T, o número de presas no instante T, tá bom? Então assim, até o momento, na ausência de predadores e com amplo suprimento de alimentos, nós já vimos isso nos nossos primeiros encontros, o crescimento das presas seria da forma exponencial, ou seja, a variação dos coelhos em relação ao tempo seria uma constante vezes o número de coelhos, né? Onde K é uma constante positiva. Na ausência de presas, né, vamos considerar que a população declinaria uma taxa proporcional a ela mesma, ou seja, a variação de lobos em relação ao tempo seria menos R vezes L. Esse L aqui é maiúsculo, tá? Perdão. Tá? Então, assim, se nós não temos presas, né, a população de predadores também diminui, tá? Então, se não tiver predadores, as presas aumentam, e se não tiver presas, o número de predadores diminui, tá? Porque nós estamos considerando só essa relação que as presas elas têm ampla alimentação e os predadores se alimentam somente das presas, tá? São hipóteses. Vamos considerar mais algumas outras hipóteses, né? A principal causa de mortalidade entre as presas sejam comidas pelos predadores, tá? A taxa de natalidade e sobrevivência dos predadores depende da disponibilidade de comida, ou seja, as presas, né? Vamos considerar também as duas espécies se encontram uma taxa proporcional a ambas as populações, ou seja, a proporcional ao produto C vezes L. Isso quer dizer o quê? Que quanto mais houver de cada população, mais encontros serão possíveis, tá? Bem, eu quis trazer essa questão ali, né, a taxa de natalidade e sobrevivência dos predadores depende da disponibilidade de comida. Eu recentemente, assim, eu vi um documentário falando do andar do urso polar para levar busca de alimentos para os seus filhotes, né? E nele você vê uma relação muito nesse sentido, porque naquele vídeo, naquele documentário, mostrava a dificuldade dos ursos encontrarem os peixes, né? Então, e sem contar que daí
também tinha uma relação assim de quando podia ter encontro entre ursos polares, eles podiam se atacar por falta da ausência de presas. Então, lógico que isso não tem nada a ver com o trabalho, mas a gente pode levantar essas discussões extra, né, para outras ideias, assim, né, para a gente poder entender um pouco melhor a relação que está acontecendo nessa intervenção, assim, no caso, no meio ambiente, tá bom? Mas é uma ideia interessante para a gente poder discutir em um outro momento, tá? Então, um sistema de duas equações diferenciais que incorporam essas hipóteses seriam assim: a variação de coelhos em relação ao tempo seria K vezes C menos A vezes C vezes L. E a variação de lobos em relação ao tempo seria menos RL mais B vezes C vezes L, onde K, R, A e B são constantes positivas. Note que o termo menos A C vezes L diminui a taxa natural de crescimento de presas, e o termo B C vezes L aumenta a taxa de crescimento natural de predadores, tá certo? Então essa relação, então o que acontece? Se aumenta os predadores, né, há uma diminuição na taxa natural de crescimento de presas. Se aumenta as presas, né, aumenta a taxa de crescimento dos predadores, beleza? Então é uma relação muito interessante, né? Aumenta as presas, né? Aumenta as presas, aumenta os predadores. Se diminui os predadores, aumentam as presas, tá legal? É um negócio muito interessante assim para ser avaliado, beleza? Essas equações são conhecidas como equações de predador-presa ou equações de Lotka-Volterra, né? Uma solução desse sistema é um par de funções C de T e L de T, que descreve as populações de presas e predadores. Em geral, é impossível encontrar fórmulas explícitas para C e L. No entanto, podemos utilizar as ideias de campo de direções para analisar as equações, tá bom? Então aqui que eu tive um problema, porque ficou um negócio tão grande que o GeoGebra ficou ruim de entender no GeoGebra. Então eu já deixei pronto, dou o comando para vocês, mas já vou deixar pronto porque foi assim que eu consegui para melhor entender o problema, tá bom? Então nós temos o seguinte exemplo. Suponha que as populações de coelhos e lobos sejam descritas pela equação de Lotka-Volterra, com K igual a 0,08, A igual a 0,001, R igual a 0,002 e B igual a 0,002. O tempo é medido em meses. Encontre a solução em equilíbrio e interprete a resposta. Use o sistema para encontrar a expressão variação de lobos em relação à variação de coelhos. Desenhe o campo de direção considerando que em determinado momento temos 1000 coelhos e 40 lobos. Descreva essas mudanças em ambos os níveis de população, tá? Então nós temos aí algumas coisas para fazer. Primeiro nós vamos ter que encontrar a solução de equilíbrio, certo? Nós temos que usar essas ideias para encontrar a expressão da variação de lobos em relação a coelhos, né? Vamos tentar desenhar o campo de direções. Vou tentar fazer essa relação ali a partir do momento 1000 coelhos e 40 lobos. E a gente vai tentar fazer uma descrição dessas mudanças em níveis de população, beleza? Então vamos lá. Então, para adiantar o nosso estudo aqui, eu já coloquei a equação, né, do crescimento populacional de coelhos e do crescimento populacional de lobos, tá certo? Bem, então agora o que eu vou fazer? Os dados também foram colocados, né? K igual a 0,8, A, R, B. Então, o que nós vamos fazer inicialmente é substituir os valores ali. Então, a variação de coelhos em relação ao tempo vai ser o que? 0,08 C menos 0,001 C vezes L. E a variação de lobos em relação ao tempo vai ser quem? Menos 0,02 L, perdão, o L tem que ser maiúsculo, mais 0,12342 C vezes L. Tudo bem? Bem, então vamos pensar o seguinte. Esse cara aqui, ele representa a derivada. Então vou colocar C' igual a... Aqui, ó, vocês podem observar que eu tenho C em ambos os lados, então vou colocar C em evidência, né? C que multiplica
0,08 menos 0,001 vezes L. E aqui, L' vai ficar, vou colocar o L em evidência aqui, vai ficar menos 0,02 mais 0,0002C. Tudo bem? Bem, então vamos pensar na seguinte forma aqui, vamos pensar na seguinte situação. Se essas populações serão números, certo? Se essas populações serão números, esse resultado aqui, a derivada é uma constante. Se a derivada é uma constante, eu posso dizer que isso daqui pode ser igual a zero e esse cara também pode ser igual a zero, tá? Então nesse caso eu posso resolver essa equação aqui. Então ó, eu tenho essa equação para resolver, eu tenho essa equação para resolver. Bem, uma equação rápida que a gente pode chegar à conclusão é que C e L ambos serão iguais a zero. E a outra equação vai ser o quê? 0,08 menos 0,001 L, isso é igual a zero. E a outra vai ficar menos 0,02 mais 0,00002 C, isso é igual a zero. Então daqui, desse resultado isolando L, né, ou seja, aqui quando eu fizer essa operação, eu vou chegar aqui, isso aqui vai ficar, passo para lá, tal, pá, faço todas as operações, isso aqui vai ficar 80 lobos. E aqui vai dar 1000 coelhos, certo? Passo para lá, faço todas as operações, beleza? Então, a relação que nós temos aqui, a solução de equilíbrio seria o que? 80 lobos para 1000 coelhos, beleza? Então agora eu vou apagar isso daqui para a gente continuar o nosso exercício. O que quer dizer o quê? Para que esse sistema mantenha-se em equilíbrio, ou seja, a nossa solução seria 80 lobos para 1000 coelhos, ou seja, para cada 1000 coelhos, 80 lobos, isso mantém o sistema tranquilamente, beleza? Então vamos continuar agora, eu vou apagar isso daqui para a gente ver o restante do exercício, tá? Bem, então ele quer a relação, a variação de lobos em relação a coelhos. Então se essa é uma variação, nós vamos trabalhar com o quê? A variação de lobos em relação ao tempo sobre a variação de coelhos em relação ao tempo. Esse aqui me fornece o que? Menos 0,02L mais 0,0002CL dividido por quem? 0,08C menos 0,001C vezes L, tá? Então essa é a variação que eu tenho quando eu trabalho com a variação de lobos em relação a coelhos, tá? E com isso, agora nós vamos trabalhar, essa aqui não tem uma solução assim, algébrica para isso. Então nós temos que trabalhar com o quê? Com o conceito de campos de direção. E aqui que eu tive um problema, né? Eu não consegui fazer um campo de direção legal, então a gente vai fazer uma representação desses resultados ali para vocês no GeoGebra e tentar mostrar. Só lembrando que o número de lobos é 80 e o número de coelhos é 1000, tá? Esse seria a nossa população inicial. Bem, nós temos dois tipos de população. Uma população de coelhos e lobos igual a zero, e a outra, uma população de equilíbrio, seria de coelhos, 1000 coelhos e 80 lobos, tá? Essa daqui seria minha posição de equilíbrio do exercício, tá bom? Então vamos lá pro GeoGebra para mostrar o exercício como um todo agora, tá bom? Bem, então no GeoGebra eu desenhei a relação do coelhos, né,
a relação de lobos e fiz a variação, a relação entre eles, lobos sobre coelhos, tá certo? Então eu cheguei nessa equação aqui, tá? E eu pedi esse campo de direções, mas não deu legal. Ó como é que ficou muito estranho, né? Por mais que eu tente diminuir o zoom aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo agora, né? Não, ampliar. Fica uma coisa muito estranha, né? Mas, né? Então eu não consigo, a gente não consegue enxergar legal essa relação aqui, né? Então ficou uma coisa muito estranha, então eu não consigo, não ficou legal. O fato é esse, não ficou legal, então eu acabei fazendo essa daqui, que ela agrega tudo. Só que ao mesmo tempo também é ruim porque você não consegue enxergar de maneira interessante todo o resultado. Então esse é um exemplo aí que, se a gente tivesse uma outra ferramenta, poderia ficar um pouco melhor para trabalhar, tá? Bem, eu sei que o ponto de início, assim, vamos supor, um ponto de equilíbrio é o 0, 0, que está aqui, ou esse daqui, ó, né, que é 1000 coelhos para 80 lobos, esse daqui. E conforme a gente olha para esse campo de direção aqui, ó, você pode observar que ele faz um percurso aqui, ó, que conforme eu diminuo aqui, eu consigo enxergar melhor essa relação. Conforme eu mexo aqui, ó, então ele vai fazendo um circuito aqui, assim, ó, que apesar de a gente não conseguir ver legal no GeoGebra, porque o GeoGebra é uma ferramenta que talvez não dê conta desse tipo de trabalho, mas essa é uma relação aqui, então ele vai crescendo, ou seja, vem aumentando o número de coelhos, né, e por consequência também vai aumentando o número de lobos. Só que chega um momento aqui, né, chega um momento que ele estabiliza, por assim dizer, né? Então começa a diminuir. Então começa a diminuir o número de coelhos, ao mesmo tempo vai aumentando o número de lobos. Então ele fica num sistema, aqui no caso nós temos uma diminuição, né? Um aumento do número de lobos e um pouco o aumento do número de coelhos. Só que ao mesmo tempo isso também tende a diminuir. Então ele forma um sistema, ele forma um pseudociclo, por assim dizer, né? Que ele vem nessa construção. Então conforme isso aqui vai aumentando, né? Porque há uma reprodução, então conforme vai aumentando o número de coelhos, vai aumentando o número de lobos, só que essa população ela se estabiliza em determinado momento por conta da alimentação. A alimentação ela também se estabiliza. Então, feito isso, aí o que começa? Começa a diminuir a quantidade de coelhos, só que ao mesmo tempo o número de lobos vai aumentando. Por quê? Porque eles vão se reproduzindo porque ainda tem alimento suficiente. E conforme isso vai acontecendo, aqui eles também começam a diminuir o número, né? Em determinado momento começa a diminuir o número de lobos, e isso vira um ciclo, né? Então esse é um ciclo, por isso que é um sistema predador-presa, beleza? E se nós formos pensar numa situação algébrica para isso, nós podemos pensar que meio que uma trigonometria, por assim dizer, né? Como assim meio que uma trigonometria? Bem, eles começam a oscilar, começa a ter uma variação, né? Deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês como é que ficaria. Aqui no caso, como é que ficaria essa relação, né? Bem, digamos assim que se inicia, vamos supor assim que os lobos se iniciam em 80, né? Mais ou menos aqui. E daí o que aconteceria com eles? Faltou eu marcar aqui. O que aconteceria? Aconteceria isso daqui, ó. Então, eles iam crescendo. Vão fazendo um sistema. E assim vai indo. E
Isso aqui, na verdade, chega a 300. Aqui eu estou colocando um pouquinho a mais por conta de eu estou aprendendo a mexer com a caneta, tá? Agora, se fosse na questão dos coelhos, eles começariam aonde? Eles já começariam lá em cima, começariam em 1000, né? Então aqui, ó, mesmas características. Então, ó, então, digamos, começaria aqui, chegaria até 3000 e fariam esse sistema, né? E esse sistema ele se mantém, assim, digamos assim, esse sistema você consegue observar assim que se mantém, e quando eu junto esses gráficos vocês vão ver assim que tipo há uma relação entre eles, porque assim, conforme um vai aumentando, um também vai aumentando, conforme as presas vão diminuindo, os predadores também vão diminuindo. Beleza? Olha, essa não foi uma das minhas melhores aulas nesse sentido, porque como eu vi, é uma coisa que eu não consegui mostrar legal no GeoGebra, tá legal? Então eu peço desculpas para vocês por isso, mas eu achei muito interessante essa relação ali que a gente pode discutir com a galera da biologia, com a galera da geografia, com as galeras assim, das sociais, até essa relação, porque nós podemos pensar nas questões de população, alimento, população propriamente dita, né? Beleza? Bem, eu espero que você tenha gostado dessa videoaula. Vocês podem observar que ela é um pouco mais complexa, mais difícil de fazer assim, né? Eu vou tentei utilizar os elementos ali, né? Do GeoGebra, mas mesmo assim é um pouco complicado fazer esses campos de direções, porque são valores muito grandes, né? Tá? Mas se você gostou, compartilhe com os colegas da universidade, de outras universidades, né? Pois, como eu sempre digo aqui no canal, né? O conhecimento é algo que deve ser compartilhado. Um forte abraço para vocês, se cuidem e até a próxima.